Olá, internautas! Nós estamos de volta com mais um G5 Entrevista, sempre com um bate-papo do seu interesse e, claro, sempre um convidado que traz notícias e informações importantes para a sua vida. Hoje o nosso convidado é o Gilberto Marques Neto. Ele é presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura. Para você entender, se você não conhece essa sigla SGPA, é só falar Pecuária de Goiânia, que Pronto. Todo mundo já sabe do que se trata, né, Gilberto? Seja bem-vindo aqui ao G5 Entrevista. Isso aí, é um prazer estar aqui nesse importante veículo de comunicação, né, o G5 News, Rafael e toda a sua equipe, de estar nos recebendo aqui e abrindo esse momento de diálogo. Gilberto, vamos começar falando do maior evento aqui que todo mundo conhece, que é a Pecuária de Goiânia. E aí eu quero te perguntar, a gente vê muito pelo lado da festa, né, da alegria, mas a pecuária é uma locomotiva e um impulsionamento para os empresários do agronegócio. O quão é importante a pecuária para esse setor? Olha, é importante a gente lembrar que nós temos vários eventos no nosso estado. Eu gostaria de propor para você, Rafael, a gente valorizar e dizer sobre a importância dos eventos agropecuários para nosso estado, para nosso país, né? O Brasil, que tem o agronegócio como o maior exportador de todos os negócios do país, né? Mais de 50% do que é exportado no nosso Brasil é proveniente do trabalho, do suor do homem do campo. 30%, 25% a 30% de toda a mão de obra que é empregada no nosso país é relacionada ao setor agropecuário, né? E também 1/3 do nosso PIB, graças ao nosso setor agropecuário. E os eventos agropecuários nada mais é do que uma forma de impulsionar e de fomentar os negócios agropecuários, né? Não só com a parte festiva, que resgata as culturas e a tradição do homem do campo, né? Aqueles costumes, o chapéu e a bota, as músicas características que nós escutamos no campo, que a gente traz para a cidade, esse ambiente, né? Também a exposição de animais, de implementos agrícolas, né? As feiras, tem algumas mais com formato técnico, diretamente voltada para negócio, e outras que conciliam também a parte festiva, como a gente vê em muitas do estado, né, e de uma forma muito especial a gente relembra a nossa exposição que acontece na segunda quinzena de maio, evento que aconteceu a 79ª edição esse ano de 2026, né? A SGPA, seus 85 anos, vem participando das questões agropecuárias, sempre participando das principais discussões relacionadas ao nosso setor e também responsável por fazer essa grande festa, a maior do estado, que esse ano movimentou e recebeu 600 mil pessoas, né? Nós tivemos a oportunidade esse ano aí de arrecadar 80 toneladas de alimentos, movimentar 100 milhões de negócios que aconteceram antes, durante e após o evento, né? Em função desta feira que acontece, a gente tem ali um negócio que a gente observa que movimenta ali mão de obra. A gente tem mais de 11 mil trabalhadores montando, trabalhando durante o evento e posterior à feira, né? Quantos comerciantes da nossa capital estão aí? Até hoje a gente passa pelas vitrines da cidade, a gente vê botas e chapéus, a gente sabe que este evento acontece e acaba incentivando, né, as pessoas a voltarem, a resgatar esse hábito, né, esse costume de vestir o country, né? E muita gente, eu falo isso por mim também, Gilberto, que foi criado no campo e depois veio para a cidade, a gente volta a esse tempo, é um período de nostalgia, de lembranças, inclusive de curtir as músicas que se escutavam na época no radinho de pilha, né? Então não é só festa, é manter a tradição, né? Porque a maioria dos brasileiros eles vieram do campo.
O Rafael, inclusive, está mencionando aqui essa origem, né? E a gente sabe aí o quanto ele fez um trabalho importante lá no estado do Mato Grosso e foi convidado para estar aqui em Goiás para estar trazendo para o nosso estado esse excelente trabalho que você fez lá. Eu aproveito para te parabenizar, né, de estar aqui contemplando, né, os negócios, né, e todas as notícias que você vem trazendo para nós no nosso estado, e é um estado que você vem, de sua origem, que é um estado também eminentemente agropecuário, né? Então eu tenho certeza que aqui você está se sentindo em casa também, né? Estou me sentindo em casa e não só isso. O quanto que eu descobri que Goiás é uma terra de oportunidades. E a locomotiva é o agronegócio. Eu fico assustado quando eu vejo pessoas criticando o agronegócio. Sendo que aqui em Goiás a gente vive, mesmo a gente não estando no campo, a gente vive o agronegócio. E aí eu já aproveito e pergunto para você o seguinte, Gilberto, em relação a outros eventos, porque a gente conhece a pecuária, né, que é um evento nacionalmente conhecido, tanto que muitos artistas vêm para cá gravar DVD, Goiânia e Goiás é conhecido no país todo por causa do sertanejo, e o agronegócio tem uma contribuição nisso. Mas além da pecuária, qual outro tipo de evento que o agronegócio também participa e movimenta essa locomotiva financeira que move o Brasil? A gente vê no Brasil acontecer inúmeros eventos, né? A gente tem aí referências, como agora, esses dias, a gente está prestes a acontecimento da nossa festa de peão de Barretos, que acontece um evento, um dos maiores do país, que chama a atenção do mundo todo, né? Que movimenta aquela região, né? Pessoas deslocam pelas cidades vizinhas para conseguir se hospedar para estar naquele evento. Da mesma forma acontece a Expo Zebu, a Expo Genética em Uberaba, Uberlândia, que se encontra a 100 quilômetros, Ribeirão Preto, acabam abrigando pessoas que vão para esses eventos. AgriShow também a mesma coisa, lá em Ribeirão, Rio Verde com a Tecnoshow, Londrina, a gente vê que grandes eventos vão movimentando e impulsionando o nosso setor agropecuário. E aqui no nosso estado, além da Tecnoshow, da Goiás Genética, que acontece também no nosso Parque de Exposições de Goiânia, a gente tem as exposições que acontecem nos interiores, né, que são realizadas pelos sindicatos rurais, né, sobre o comando aí dos presidentes dos sindicatos e suas diretorias, né, as prefeituras do interior, que se mobilizam aí para estar fazendo eventos. Durante todo o ano a gente tem uma agenda muito importante com eventos agropecuários conciliando festa e os negócios que vão fomentando a nossa atividade agropecuária cada região. Você fala uma coisa interessante aí dos sindicatos rurais. É muito fácil chegar no interior e perguntar para as pessoas assim, quem promove a pecuária? O pessoal acha que é a prefeitura. Não sei se já teve essa sensação. E, na verdade, todo o trabalho é do sindicato rural. As prefeituras apoiam, né, esse evento. Existe uma particularidade de cada município, né? Alguns municípios têm um sindicato rural que ele é proprietário do Parque de Exposições, outros o parque é da prefeitura, e eu falo isso com a experiência própria, que ainda jovem, logo que eu saí da universidade com 22 anos, eu tive a oportunidade, Rafael, de assumir o sindicato rural, e me tornei presidente do sindicato rural de Guapó, e de lá para cá eu comecei a me despertar, né, a atenção aí pelo associativismo, pelas entidades agropecuárias, e sempre participando, né, acabei participando de diretorias aí da Nelore Goiás, da nossa Associação Goiana de Criador de Zebu, até começar a contribuir também com a nossa SGPA. Agora, interessante... Você falou uma coisa, você está há quantos anos lá? Na SGPA eu iniciei em 2009 como diretor financeiro, depois eu me tornei conselheiro de lá para cá, nunca mais me ausentei, e agora, findando o meu segundo biênio como presidente, né, isso aí para mim é uma honra, é um sonho conquistado, né, desde jovem, atuando nas entidades de classe, ter tido a oportunidade de presidir essa brilhante entidade com 85 anos de idade, que é a nossa SGPA. E eu te digo que
a maior satisfação que eu tenho é saber que a gente está finalizando isso. Olha só o que eu vou te falar, 2 ex-presidentes me convidaram para, vamos mudar o estatuto, vamos discutir, nosso conselho tem poderes para isso, para poder você continuar presidente. Eu falei, não, eu acho saudável para a entidade, eu tive a oportunidade de presidir durante esses 4 anos, fui convidado para o Tasso, eu tenho a grata satisfação de anunciar aí nosso presidente do conselho da SGPA, Tasso Jaime, que teve a oportunidade de presidir a SGPA num determinado momento, volta novamente com a chapa que foi construída aí por todos nós, mantendo grandes nomes que são importantes para a nossa entidade, que sempre contribuíram, sempre dedicaram o seu tempo para a nossa SGPA. Novamente, a gente contar com o Tasso, que estará assumindo logo após a nossa eleição, que acontecerá dia 30 de outubro, né? Então, a nossa SGPA estará em boas mãos nessa próxima diretoria, que eu tive a oportunidade também de receber um convite muito precioso que o Tasso Jaime me convidou para continuar no conselho da SGPA, e ele anunciando que gostaria que eu, assim como ele, que eu o convidei, né, para que fosse o nosso presidente, que eu também ficasse no conselho e presidisse o conselho da SGPA. Então você continua lá, mas como conselheiro, diretor do conselho. O estatuto não permite que eu permaneça na diretoria, mas é a maior satisfação continuar, independentemente de participar de conselho, de diretoria. A gente tem um amor por essa entidade, a gente sabe a importância dela para o nosso setor agropecuário. Falando da importância do setor agropecuário, você que está há muito tempo, né, nessa área, eu vou fazer essa pergunta porque eu fiz com o Lissauer quando ele esteve aqui. E aí entra a política também nesse meio. Quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição e o presidente Lula assumiu, houve toda aquela mobilização do agro. O agro sempre foi mais da direita, não estou dizendo todos, mas a grande maioria é da direita, a maioria apoiava o Bolsonaro. E quando o Lula entrou, a gente via muitas críticas que o agro fazia ao atual presidente. Mas depois de um tempo, a gente viu que acalmou, a gente não vê mais o agro criticando. Fizeram as pazes. O que aconteceu? Ou o agro tem medo de ser retalhado pelo PT estar no poder? Por que está todo mundo mais tranquilo? A gente não critica porque é perda de tempo. A gente tem que trabalhar para buscar mudança. A gente tem que buscar quem tem a chance de extirpar esse PT do poder, que é um PT perseguidor, que está perseguindo quem produz, quem gera emprego, quem põe alimento na mesa das famílias brasileiras. Então a gente não está aqui perdendo tempo criticando governo, a gente está aqui construindo, buscando alternativas para a gente conseguir avançar. Ninguém quer abandonar o nosso país, porque do jeito que está, se a gente continuar com esse governo, com quem se encontra no poder, não nos restará outra alternativa que não seja buscar outra vida em outro lugar, porque a gente está sendo perseguido, a gente está aqui trabalhando e está passando por tudo isso, né? Um país que convive com juros altíssimos. A gente está vendo agricultores que colocam o Brasil numa situação privilegiada como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, com um dos maiores exportadores. A gente está vendo o agricultor ser penalizado e inúmeros grupos gigantescos da agricultura entrando com pedidos de recuperação judicial. Então é inadmissível que a gente, principalmente nós que estamos à frente das entidades de classe, ficarmos sem nos movimentar e buscar mudar esse cenário do nosso país. A gente fala muito da agricultura, Gilberto. Eu gostaria de falar um pouquinho da agropecuária. Como que está esse setor aqui em Goiás, principalmente? Olha, a nossa pecuária vive hoje um momento de alta nos preços em função do ciclo bezerro, em função do ciclo pecuário, né?
Inclusive, eu participei de um podcast noticiando numa fase de baixa do ciclo pecuário. É até interessante a gente estar aqui agora falando sobre ciclo pecuário numa fase de alta. E o que acontece? As pessoas... Relembra só um pouquinho dessa participação sua, o que você falou, para a gente contextualizar agora. Isso, a gente sabe que a cada 6, 7 anos o preço da arroba sobe e desce, o preço do bezerro valoriza e ele cai, é cíclico, né? E naquele momento desse podcast que eu participei, numa fase de baixa do ciclo pecuário, a gente encontrava no fundo do poço, que era uma fase onde o bezerro valia muito pouco, a arroba estava remunerando muito mal o pecuarista, em função do mercado, né? Que quando tem muita matriz, tem uma oferta grande de bezerro, o preço cai. Aí, com o preço baixo dos bezerros, as pessoas começam a vender vaca para o frigorífico e abater e exterminar matrizes. E isso acaba, posteriormente, gerando uma demanda desses produtos que tende a se valorizar. Hoje nós estamos enfrentando uma fase de alta, onde a gente vê uma arroba com valor atraente para o produtor, né? Então a pecuária, a gente falou aqui da fase crítica que a agricultura se encontra, embora o agricultor ele esteja numa fase de alta produtividade, né? A agricultura de precisão e o agricultor se preparou, se capacitou, ele conta com alta tecnologia para produzir, mas ele enfrentou nesses últimos 2 anos uma fase crítica, né? Com El Niño há 2 anos atrás e que agora está voltando também, já nos alertando para uma instabilidade climática que irá comprometer também a produção. Eu vi um vídeo desse, inclusive a gente soltou aqui no portal, se eu não me engano, deu mais de 3 milhões de visualizações, 5 milhões de visualizações, falando justamente disso. E uma das coisas que um jornalista falava, que é especializado em reportagem do agronegócio, é de que isso poderia impactar muito nos preços dos alimentos aqui no Brasil. Vocês estão avisados disso também? As coisas vão ficar mais difíceis daqui para frente? Olha, a gente preocupa muito, né, com as consequências do custo dos alimentos para as pessoas em suas casas, né? E isso se dá muito por barreiras criadas pela própria gestão pública do governo federal. A partir do momento que você impõe juros insustentáveis para quem está produzindo, você está criando uma situação onde esse produtor não vai conseguir equilibrar suas contas e produzir e colocar no mercado o produto acessível. Então isso está mais prejudicial do que o clima. A gente vê que o agricultor ele sofre de todas as formas, né? Se ele está sendo bem remunerado, ele é penalizado com valorizações de preço de equipamentos e insumos, com taxas altíssimas de financiamento, né? Com planos safras inexequíveis que não estão acessíveis e que não são suficientes para poder atender as demandas dos produtores. Mas esse plano safra aí, recorde, que foi anunciado pelo governo, não ajudou os agricultores? Olha, é difícil, é uma bola de neve, né? Porque quando o agricultor já vem numa situação de endividamento, ele está ali vendendo almoço para comprar janta, ele cria uma situação de desconforto intenso, né? Como eu disse aqui, inúmeros pedidos de recuperação judicial estão sendo pedidos para poder sanar situações insustentáveis que aconteceu e viram uma bola de neve, que o fornecedor dos insumos não está recebendo, aí imagina quantas empresas não estão envolvidas nessas operações do campo, né? O plano safra, tem muita gente que acha que o plano safra é o governo dando dinheiro para o agro, e não é isso, né? Não, Na verdade, o governo oferta crédito para o agro. Vamos comparar, é a mesma coisa da Minha Casa Minha Dívida. O governo está te dando. Você está recebendo um recurso que você precisa dele, né? Então o problema é ele estar disponível e que ele seja acessível, né? Que ele consiga obter a lucratividade necessária para continuar na atividade, né? O agricultor ele passou por uma fase
há uns 3, 4 anos atrás, sendo muito bem remunerado, mas naquela época o maquinário era caríssimo, né? Então ele comprou maquinário para expandir novas áreas, ele se comprometeu alugando terras além das que ele tinha para produzir, e isso acabou gerando um problema insustentável, ficou insustentável pela somada às questões climáticas, os altos juros, e a produtividade dele caiu uns 2 anos atrás para cá, e ele acabou não dando conta de arcar com esses aluguéis que ele se comprometeu, né? E com os insumos e maquinários caríssimos que ele comprou nesses últimos anos. E aí o resultado é o que nós estamos vendo, a chiadeira aí do agricultor. Tem uma outra questão também que sempre preocupou o campo, eu não sei como está agora, eu gostaria de saber da sua visão. Mão de obra. Está todo mundo reclamando. Como que está no campo essa questão da mão de obra? Olha, a gente muito nos preocupa, né? Primeiro, a capacitação é uma limitação que a gente tem, e isso eu digo que tem sido feito um trabalho importante aí pela Federação da Agricultura do Estado de Goiás, o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, né? Inclusive nosso amigo Dirceu vem fazendo um excelente trabalho aí com todas as equipes que trabalham nos interiores, nos sindicatos rurais, inclusive o Sindicato Rural de Goiânia, fazendo a capacitação da mão de obra para estar distribuindo pelos interiores do estado, muito vem capacitando. Agora, por outro lado, a gente tem a questão da sucessão do trabalhador rural e a tradição que não mais vem sendo mantida, que é aquele filho do funcionário rural querer permanecer no campo. Muitas vezes aquela ilusão de querer ir para a cidade, achar que ali vai conseguir melhores condições, sendo que hoje no campo nós temos excelentes ofertas de trabalho, né? Antigamente era assim, ó, trabalha senão você vai para a roça. Hoje é o contrário. Se você não for muito bem capacitado e muito bem treinado, você não pode pegar uma colheitadeira aí que vale mais de 3 milhões e ser operador de uma colheitadeira dessa. Você não tem condições de trabalhar aí nos programas de melhoramento genético, de reprodução, de alta tecnologia, que está lá trabalhando com animais de alto valor agregado. Hoje o campo exige pessoas preparadas e qualificadas, e a gente preocupa muito com quem vai permanecer ao longo dos anos. Eu tive a oportunidade lá na Austrália, na Nova Zelândia, há 20 anos atrás, de conviver com uma situação onde que eu visitava uma fazenda, era o proprietário com a sua esposa e o casal de filhos que estava lá no curral manejando o rebanho, naquela época ainda pela dificuldade de mão de obra. E eu vejo que aqui, embora a gente tenha tantas pessoas aí disponível e precisando se empregar, a gente já vê que essa demanda por mão de obra no campo qualificada, ela é um gargalo para a nossa produção. E você falou uma coisa interessante aqui, agora vamos até frisar isso. Antigamente as pessoas saíam do campo para vir para a cidade. Olha, se você não estudar, você vai voltar para a roça, né? Hoje não, a pessoa vem se qualificar para ir para o campo. Exatamente, é isso mesmo. Porque a gente tem ali maquinários caríssimos que estão ali sob a responsabilidade. E hoje são muito bem remunerados também, né, esse pessoal. Se você comparar com o que é pago na cidade com o campo, é uma diferença muito grande. E mesmo assim as pessoas, muita gente não se interessa em fazer um curso para poder assumir esses postos de trabalho? Não, sempre a gente vê que principalmente o mercado de trabalho e as universidades, né, a gente vê uma demanda para as profissões voltadas às ciências agrárias, né, a veterinária, agronomia, administração em agronegócio, gestão em agronegócio, zootecnistas, né, a gente vê esses cursos sempre estar produzindo profissionais, né, disponibilizando para o mercado grandes profissionais que estão se oferecendo para o campo, né. Agora, aquele que carrega o piano, aquele que precisa estar lá no dia a dia, porque a gente vê muito, esses são os consultores, né? Mas aquele que está lá no dia a dia, que precisa laçar o bezerro para curar, que precisa estar lá colocando o sal no coxo, que precisa
pilotar o trator, esse profissional ele está escasso. E a gente vê que o gargalo a gente vê muito aí com os empresários da construção civil, os industriais, e a dificuldade de estar contando com bons funcionários, né, para suas empresas. A SGPA, ela também fornece cursos para essas pessoas. Ali a gente fornece um ambiente ideal para que nossos parceiros, que são vários, né, ali dentro do Parque de Exposições nós temos todas as associações da pecuária goiana, né, as associações de criadores de cavalo, Manga Larga Machador, por exemplo, que inclusive está realizando nesta quinta, sexta e sábado, vai estar acontecendo nesse momento a exposição, a Copa do Manga Larga Machador, né? Que é a Copa? É uma Copa que é uma prova de marcha, né? É uma competição de marcha entre os animais. O melhor é mais caro, é isso? Ele vai sendo valorizado, premiado, né? E ranqueado a nível nacional. Então visitem o Parque de Exposições, está acontecendo neste final de semana, está acontecendo a Copa do Manga Larga Machador durante todo o dia. Ela estará acontecendo no Parque de Exposições de Goiânia, inclusive com a realização de 2 leilões. E aqui, então, como ia dizendo, o parque ele abriga ali todas as associações da pecuária, inclusive a gente tem agora chegando a associação recém-criada do Índio Gigante. Então, hoje o criador de Índio Gigante, que a gente brinca que é o Nelore, é o zebu da pecuária, né? Aquele frango rústico que cresce, fica com mais de 1 metro, e vai aquela coxa grande para a panela, toda saborosa aí, que é a culinária nossa goiana, mineira, essa que tem esse costume do franguinho caipira, né, com quiabim, então, enfim. E a gente tem a Associação Goiana de Criador de Zebu, a gente tem a Nelore Goiás, tem a Associação de Tabapuã, Tabanel, do Holandês, todas essas associações elas estão dentro do Parque de Exposições de Goiânia, que conta com espaços diversos para a realização de eventos. A gente tem lá um auditório de 250 lugares, tem o nosso auditório de 100 lugares, com um salão nobre que possa atender ali e aconchegar um grupo aí que queira fazer reuniões, né? E os espaços que todos conhecem, né? Com a nossa arena, nossos tatersais, para a realização de leilões, de eventos, casamentos, enfim, o Parque de Exposições sempre está aberto para acolher os eventos que quiserem nos procurar para acontecer ali. Vai ter mais eventos até o final do ano? Lá tem mais eventos agendados? A gente tem uma agenda praticamente lotada durante o ano todo, com caloradas, com festas juninas, Réveillon, a gente tem diversos eventos acontecendo. Agora, em função da política, nosso Tatersal está ali sempre sendo requisitado para a realização de eventos políticos, né, candidatos, né, que sempre estão buscando a SGPA, que é um lugar estratégico, né, a gente tem ali toda aquela segurança do Parque de Exposições, além de bem localizado, é um local ali que permite um estacionamento mais fácil, né, é uma arena multiuso, na verdade. Exatamente. Ô, Gilberto, você tá, lógico, eu quero entrar num assunto aqui que também é de interesse, eu não sei se você, acredito que você consiga abordar assim, que é o setor leiteiro. Na exposição a gente vê muitas vacas leiteiras sendo expostas, vendidas por preços assim, a gente tá de fora, assusta, fala, meu Deus, mas custa tudo isso, é algo surreal. Como que tá esse setor também? Eu ouvi umas reclamações de que não estava bem e tudo mais, melhorou? Olha, o setor leiteiro, a gente até brinca, né? Aquela atividade que pinga, mas não falta, né? Enquanto a criação de gado de corte, a gente recebe em momentos específicos, o produtor de leite ele tem uma receita praticamente diária na sua propriedade, né? E que ele fica, né, sempre refém aí do preço que o laticínio está pagando, né? Do preço, também a gente vê muitas vezes o governo, de certa forma, a gente viu acontecer na atual gestão, facilitar a exportação de produtos lácteos, né, que isso é um absurdo. A gente vê que a nossa vontade é que priorizasse os produtos que são produzidos dentro do país, e inclusive isso é uma briga
antiga, né? A gente teve a oportunidade eu como presidente do Sindicato Rural há 24 anos atrás, eu me recordo de ir a Brasília para poder lutar aí contra desenvolver medidas antidumping, né, para poder impedir que esses produtos lácteos entrassem no nosso país aí, criando uma concorrência desleal aos nossos produtores rurais brasileiros, produtores goianos, né? Mas hoje eu vejo que a atividade está num momento muito especial, né? Você falou aí da valorização de matrizes, não só no Nelore, que a gente vê preços assim espantosos aí, que a gente vê preço alcançar uma vaca valer 15, 20 milhões. Por que isso? Porque ela vai ser uma multiplicadora, nós teremos a chance de explorar, né, essa matriz num bom sentido, implantando embriões dela em outras, né, receptoras, barrigas de aluguéis, para multiplicar essa genética. Por isso porque o sêmen do touro, ele é um sêmen acessível, o preço dele. Mas a forma, que a gente diz, a fêmea que vai permitir que você busque um produto proveniente dela com esse reprodutor que você adquiriu o sêmen, ela sim merece um investimento, precisa ser valorizada, porque uma matriz dessa tem que valer muito dinheiro mesmo, porque você vai ter acesso a essa genética preciosa. Veja bem, você ter o material genético de um campeão nacional, de um touro referência do mercado de genética, com uma matriz que vai nascer um produto na sua casa. Então, essa matriz que vai multiplicar e transformar isso em 100, 200 filhos ao longo do tempo que ela permanecer com você, ela tem que ser realmente valorizada, né? Então, tanto no Nelore, o Tabapuã, o Gir-Leiteiro, o holandês, a gente encontra indivíduos dessas raças que acabam sendo muito valorizados. E a gente vê também isso acontecer no cavalo, né? A gente vê aí leilões acontecendo aí com preços impressionantes. Coloca lá 50 parcelas, mas coloca uma parcela num valor que isso lá na frente vai colocar um animal valendo 15, 20, 30 milhões. As parcelas para não assustar o comprador. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você que está nesse setor há muito tempo, qual que foi o maior valor em um animal que você viu alguém pagar aqui em Goiás? A nossa matriz, a nossa não, quem me dera, né? A matriz do nosso amigo Silvestre da Maramóveis, né? A Viatina 19, que ela bateu o próprio recorde. Ela bateu o próprio recorde sendo vendida novamente por quem comprou, e ela nos surpreendeu mais uma vez vendendo embrião também recordista. Depois dela acabou vindo outras matrizes também, que foram super valorizadas. Quanto valor pra gente? Então a gente tem aqui matriz que valeu 24 milhões, um preço milhões. Assim, impressionante. Rapaz, 24 milhões em uma só. Rapaz, eu fico pensando o seguinte, já pensou se ele perde essa matriz antes dela fazer? Ela tem que ser segurada, né? Quem tem um animal desse valor, existem seguros, da mesma forma que a gente segura um carro, um veículo, um trator, a gente tem um seguro para animais também, né? O risco. Mas acontece, né? Muitas vezes eu já perdi animais que não estavam segurados, animais valiosos aí que chegou na propriedade e uma cobra pegou o animal no piquete, no lugar seguro, na porta do curral. Então isso aí é a fatalidade que acontece, e a gente, para não chorar e não ficar lá desesperado, a gente se contenta e fala, né? Só não perde quem não tem. Infelizmente, se a gente tem um animal, a gente está sujeito a isso. Vamos falar de política? Ué, só se você quiser. a gente gosta de política aqui. Gilberto, a gente sabe que você é eleitor do Bolsonaro. A gente tem um candidato do PL, temos um candidato do PSDB e temos também um candidato do MDB. A minha pergunta e curiosidade minha e de muita gente é quem você vai apoiar? Olha, eu vou te corrigir. Não é? Eu errei? Eu afirmo aqui, ó. Para quem está me ouvindo, eu sou bolsonarista. Sim, ué. Apoiei o Bolsonaro. Eu falei certo, então, ué.
Agora, eu sou um bolsonarista que comemorou a vitória dele lá no comitê do Ronaldo Caiado, quando o Ronaldo Ah, virou governador, e hoje nós temos o nosso candidato a presidente da República, que é Ronaldo Caiado. Muito, muito me admira um goiano ter não votando. assistido a gestão que Ronaldo Caiado fez no nosso estado, e cogitar não votar nele. Então, eu até faço uma sugestão. Para quem não abre mão de pensar em tirar o nosso, de tirar o PT do poder, vota, dá um voto de confiança, vota em Ronaldo Caiado. Se você não acredita que ele vai para o segundo turno, mas como um bom goiano, vota no Ronaldo Caiado, dá a chance dele ir para o segundo turno. Mas se ele não for, ele também vai apoiar o Flávio. Né? Isso aí eu tive a oportunidade de escutar dele mesmo. O Ronaldo me disse na época, se o Bolsonaro for candidato, nós todos vamos ficar quietos, ninguém vai sair candidato, nem nada. Mas se ele não for, todos nós seremos, e quem for para o segundo turno, todos nós vamos apoiar, porque nós precisamos nos unir para tirar o PT do poder. E uma outra coisa que eu vi essa semana, e assim, rapaz, eu fico assustado, eu não sei se cola isso. Para quem acompanha a política, é óbvio que não. Mas falando que o Caiado estava com a missão de ajudar o PT. Não sei se você ouviu essa conversa. Gente, isso aí não combina com ele, que isso, ele já começou a vida pública dele lá Acho que ele atrás. nunca votou no PT. Não, que Eu nunca absurdo. ouvi Ele falar. fala isso. Quem foi o principal homem público que esteve lá fazendo os grandes discursos impactantes que foram responsáveis pelo impeachment da Dilma? Foi Ronaldo Caiado. Então, qual momento da carreira dele a gente viu ele, ele titubear ou ele cogitar ter qualquer tipo de apoio? Agora, uma coisa, o Ronaldo ele é um homem do diálogo. Ele, como um gestor público responsável, ele não se fecha ao diálogo para quem quer que seja. Claro que se precisar conversar com quem quer que seja para contribuir com a gestão dele aqui no estado, ele buscou e conversou. Não, e o Ronaldo Caiado, nos anos 80, tem muita gente que vai lembrar, não que eu seja dessa época, mas eu leio, ele foi um dos únicos que pegou uma caixa de som e foi para frente lá do Congresso e também no Rio de Janeiro se manifestar a favor do agro e contra o PT na época. Então, assim, é muito difícil ver gente falando, ele é petista, não sei o que, disfarçado. Cara, é muito difícil ver isso. Você vê que a pessoa não conseguiu ler o mínimo de história política do Brasil. E eu nunca ouvi falar que um dia o Caiado apoiou o PT. Isso aí não combina com ele, né? O Caiado sempre foi um defensor da propriedade privada, né? Sempre. Quando ele criou a UDR lá atrás, ele já batia nisso, numa época onde muitos tinham vergonha de se posicionar a favor do setor agropecuário, não levantar a bandeira, ele estava lá falando o tempo todo e ele ficou conhecido por causa disso. Sempre um homem firme no seu posicionamento. Ele nunca deixou a gente na dúvida sobre o posicionamento dele, isso ele sempre foi muito claro. E em Goiás, para o governo? Olha, quando a gente fala em sucessão de um governo que está dando certo, eu vou ter que lembrar quando eu trabalhei numa campanha para eleger Maguito Vilela, né? Quando o Íris Rezende, que eu tive a oportunidade de contribuir, participar, de ser auxiliar do Íris, presidindo a Agência Municipal do Meio Ambiente, durante os 4 anos da melhor gestão que ele fez na vida dele, eu perguntei para o Íris, no momento que ele tinha ficado sem declarar o apoio dele, eu perguntei, quem que você quer que eu apoie? Aí ele, faz o que seu coração mandar. E eu comentei, eu estou conversando muito com o Maguito, quero contribuir com o plano de governo de Maguito Vilela. O senhor se importa? Ele, não, desde que você não envolva a nossa gestão nisso, você puder fazer isso aí nos momentos que você puder. Então ele me deu essa liberdade, no momento onde todos os secretários estavam apreensivos, porque
O Íris tinha ficado naquela época sem declarar o apoio, né? E ele estava querendo, não queria colocar a imagem dele como gestor público a ninguém, ele não queria ninguém o responsabilizando futuramente pelo que ele direcionou, fez ou indicou e tal. Então acho que eu respeito muito, acho que isso que ele e lamentável, né? A gente até vê que de certa forma ele é Deus que fazia as coisas por ele. Ele sempre brincava, né? Você é a mãozona de Deus. E a mãozona de Deus pôs ele para naquele momento não apoiar ninguém, e a gente vê que os caminhos que a prefeitura de Goiânia seguiu, a gente vê que ele, de certa forma, tinha razão. Mas não foi uma coisa que poderia ser evitado, né? A gente sabe o que aconteceu, né? Mas o que Maguito me falava para me dar tranquilidade, e quando eu declarei apoio para o Maguito, a gente fez isso daí numa fase onde os secretários da prefeitura estavam aguardando, que ninguém queria ofender ou talvez ter um posicionamento deslealdade, né? Que demonstrasse. Com essa conversa que eu tive com o Íris, eu tive a tranquilidade de declarar esse apoio, chamei todas os meus vínculos e relacionamentos que eu tinha naquele momento aí na gestão pública, nós declaramos um apoio, fizemos um movimento bonito, e nessa hora 56 mil famílias praticamente entraram na campanha de Maguito Vilela, com a participação de todos os secretários e várias pessoas na gestão pública do município, e eu disse naquele momento para essas pessoas, em relação ao apoio do Maguito, que estava em segundo lugar nas pesquisas nesse momento. Eu falei, olha, o único candidato que eu tenho certeza que vai honrar o nome de Íris Rezende vai ser Maguito Vilela. Por gratidão ao que o Íris fez na gestão pública e tudo que ele fez por nós, eu me sinto, nós não temos garantia nenhuma que iremos continuar na gestão, mas a gente tem esse dever de honrar o nome de Íris Rezende e apoiar Maguito nessa disputa para a prefeitura de Goiânia. E eu tive a satisfação de ouvir Maguito falar, e aí eu trago isso para a eleição do Daniel, que nenhuma chave de um veículo que estivesse trabalhando iria ser desligada, ou seja, ele iria continuar, e eu tenho certeza que ele teria feito, se ele tivesse tido a oportunidade de ser prefeito de Goiânia, aquela brilhante gestão que Íris Rezende vinha fazendo. Então, o que eu vejo... Né? Então, ontem um militar me questionou, de certa forma, questionou sobre alguns episódios, algumas coisas em relação à campanha do Daniel. Eu falei para ele, olha, uma gestão que está funcionando, que está dando certo, o Daniel, que já está anunciando que vai dar continuidade a tudo que está dando certo no governo do Ronaldo, que é uma gestão de sucesso, poxa, uma gestão que está tendo mais de 80%, quase 90% de aprovação, e que o Daniel tem muito disso, porque ele permaneceu como um vice-governador atuante. Ele teve a oportunidade de ser governador, agora está sendo por um bom período, e que já anuncia que vai dar continuidade a um trabalho. Olha só, que ele já conhece, né? Olha só, assim como o pai dele disse lá atrás que não desligaria uma máquina da gestão de Íris naquela época, ele que também diz a mesma coisa, que vai continuar o trabalho que está sendo feito, o brilhante trabalho que está sendo feito. A gente não tem que ter dúvidas que vai ser uma gestão extraordinária. O Daniel, ele teve uma bagagem grande conhecendo a Câmara Municipal como vereador, teve a oportunidade de trabalhar como deputado estadual, como deputado federal. O Daniel hoje é o político goiano mais preparado, que ele também tem formação em gestão pública. Ele é o mais preparado, com a oportunidade que ele teve durante essa temporada aí como governador, ele hoje pode
ser dito como o mais preparado gestor público do nosso estado, que está disponível para contribuir com o que nós E tem precisamos. uma outra situação, Gilberto, que é o seguinte: o Caiado não ia escolher qualquer um para poder continuar o seu legado. Um governador que saiu do mandato com cerca de 90%, quem tem pesquisa mostra 89%, 91%, então vamos arredondar 90% de aprovação, não iria entregar o governo para qualquer pessoa, né? Entregar por entregar. Não, ele quer que se mantenha o legado, ele quer que se mantenha a estrutura que ele fez, manter a questão da segurança pública. Eu não entendo como tem candidato ainda que tem capacidade de criticar a segurança pública do estado de Goiás. Eu que vim de Mato Grosso, quando eu cheguei em Goiás, mas você não tem noção de quem mora fora quando chega aqui, vem morar aqui, a diferença de segurança que é. É porque as pessoas que estão aqui, elas acostumam, né? Elas já têm essa segurança, então você acaba acostumando. Mas quando você vem de fora, Gilberto, chega aqui e você consegue sentir realmente a diferença de segurança. E eu morava em Mato Grosso, que faz divisa com a Bolívia. Então você imagina, ter uma caminhonete lá é um desafio. Eu já tive a oportunidade de enfrentar um momento delicado aí com a minha esposa, tendo a minha caminhonete furtada, com 2 armas apontadas para nós, a gente ser obrigado a sair de perto do veículo e furtaram nossos pertences, e o medo que a gente tinha de ser chamado para entrar nesse veículo. Graças a Deus, levaram e foi embora, né? Então, eu tive esse trauma de passar por isso. Hoje eu estaciono minha caminhonete, deixo a chave no para-brisa. Então, assim, a gente tem essa tranquilidade de parar no sinaleiro com o vidro aberto, sem ter uma sensação de que você pode ser abordado, né? Isso acabou, né? E nos orgulha a gente chegar em outros estados e a gente ouvir isso de quem está lá fora, escutando as notícias daqui de Goiás, dizendo, cuidado, que aqui se você atender uma ligação na calçada, você fica sem o celular. Aqui a gente não tem isso mais, né? Não tem. E às vezes quando a gente sai daqui, a gente até esquece, né? Exatamente. Às vezes você atende o telefone, anda com o telefone na mão, você até esquece que você não está em Goiás. E aí, não, aqui eu tenho que tomar mais cuidado. Eu vou perguntar mais dois apoios seus, viu? Porque Senado tem 2 nomes. Você já tem alguém, Senado? Olha, acho que eu quero deixar muito claro aqui a importância para nós, que estamos aqui elogiando a gestão de Ronaldo Caiado, a gente não pode desprezar, né, que a força que a Gracinha e a importância que ela foi para o sucesso da gestão do Ronaldo. Então, quando ela se disponibiliza com seu nome para ser candidata a senadora por Goiás, da mesma forma que eu coloquei, né, o nosso apoio e o nosso respeito, né, pela chance que o Ronaldo está tendo nesse momento de disputar a presidência da República. Gente, imagina a gente com o Ronaldo presidente, a Gracinha senadora. Imagina quanto que isso não vai ser engrandecedor, não só para Goiás, mas para o nosso país, considerando o que aconteceu aqui, né? A Gracinha, ela reescreveu a história do Goiás Social do estado de Goiás, né? A atuação da Gracinha ali na OVG, especialmente para essa área social, foi incrível. Ela fez um trabalho mobilizando pessoas, ela conseguiu contemplar inúmeras pessoas que precisavam de uma ajuda, pessoas carentes, que tinham que contar com o apoio do poder público, né? Então a gente tem que valorizar essa disposição, né? Porque não é fácil, né? Uma mulher apoiar o marido é uma coisa, agora ela se disponibilizar a fazer esse trabalho todo, a gente tem que reconhecer e tem que apoiar, né? Tem uma história da Gracinha aqui que a Adriana Caiado contou pra gente. Eu vou contar para você, não sei se você sabe, mas quando ela assumiu, quando o Caiado assumiu o governo e ela começou também, hoje ela é presidente de honra da OVG, ela falou para Adriana Caiado o seguinte: vamos mapear os municípios que mais têm necessidade para a gente começar a trabalhar. E um dos municípios que ela fez a primeira visita, foi um município chamado Cavalcante. E o mais interessante, foi justamente onde o governador, à época,
na primeira eleição, perdeu. Olha para você ver que interessante, assim, o olhar pro social mesmo. E aí quando ela chegou lá, ela, né, reuniu com as pessoas, falou, gente, aqui foi o lugar onde, a única cidade onde o Ronaldo perdeu. Mas é a cidade que mais precisa dele nesse momento. Então eu não vim por política. Eu vim por amor ao próximo, pelo social, e foi lá que ela começou a reestruturar o Goiás social. Mas eu achei bem interessante. Mas está vendo o que eu falei para você? Que muito do sucesso da gestão do Ronaldo se deu por uma atuação de gracinha. Você imagina, você está falando aqui agora, ó, dando um depoimento que um local que não apoiou o Ronaldo para elegê-lo, foi onde começou. Foi onde que ela fez um trabalho, e aí a gente vê agora aí uma aprovação, que ele recebeu aí 50 e poucos por cento de voto, mas ele teve aí quase 90% de aprovação, mesmo quem não votou nele acabou apoiando, né, o trabalho que ele fez e considerando ele como um grande governador, né? Então isso é importante a gente saber disso. Bom, Gilberto, a gente está chegando ao final, já tem 1 hora que a gente está conversando aqui, passou rápido demais. Eu vou deixar o espaço aberto para você retornar, para a gente bater mais um papo. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, principalmente sobre política, sobre agro, sobre o futuro do nosso país, do nosso estado. Então você já está convidado para retornar aqui. E também deixo aberto aqui, se eu não fiz alguma pergunta que você queira falar sobre esse assunto, à disposição. O momento é exatamente agora. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse ambiente aqui, falando um pouco, principalmente aí do nosso setor agropecuário, falamos sobre política, falamos sobre a gestão das associações e tudo mais, mas eu acho importante a gente aproveitar a oportunidade desse importante veículo de comunicação para a gente lembrar, né, o agro que coloca alimento na mesa de todas as famílias do mundo. Mas você, mesmo você, que não faz parte do agro, que está aí na sua casa, que não trabalha diretamente do campo, você também faz parte do agro. Desde a xícara do café que você bebe logo cedo e no decorrer do dia, também nas roupas que você veste, no combustível do seu carro e até no brinde da cerveja. Você faz parte do agro e o agro é de todos. Rapaz, é isso mesmo. O agro está em tudo e as pessoas às vezes não conseguem perceber isso. E igual eu te falei, vou repetir novamente, eu assusto quem critica o agro, porque quando você fala de geração de emprego, de movimentação de renda, de alimentação, o quanto a gente é rico e o quanto a gente deve ao agro. Obrigado pela sua participação aqui, até o nosso próximo encontro. Para você que nos acompanha, você sabe, sempre tem um assunto interessante e que, claro, repercute na sua vida. Então, eu já te convido para os nossos próximos episódios. Um abraço e até lá.